YouTube, Instagram, estamos aqui ao vivo. E eu tô rindo aqui porque o pessoal que está no YouTube, estamos com uma nova fase no YouTube. E essa nova fase agora voltou no YouTube, eu acho que agora vai tranquilo. Então, novamente aqui, boa noite, pessoal do YouTube. Desculpe aí as falhas de transmissão. Nós estamos testando aí uma nova ferramenta de streaming, o OBS Studio, que vai nos dar aí uma margem boa aí de transmissão. E então, hoje foi o primeiro teste, tiveram várias falhas, mas o pessoal do YouTube vai ter uma vantagem. Antes de começar a live, a gente vai ter a oportunidade de ouvir uma musiquinha, então isso vai ser uma coisa legal. Mas enfim, então, eu estava dizendo aqui para todo mundo que esse fim de semana uma pessoa me perguntou sobre gordura animal ou vegetal, o que a gente deve usar. E aí, nessa questão, eu disse, antes de responder essa pergunta, o detalhe é, para que você está perguntando isso? Exatamente qual é a sua finalidade em perguntar sobre gordura animal ou vegetal? Vocês estão vendo aqui que eu estou mexendo em tudo, desculpa, porque hoje é dia de teste, mas eu vou responder a questão que me fizeram. Por que você está me perguntando a respeito disso? E efetivamente ela não soube me responder porque fizeram uma pergunta para ela, o pessoal da família fez uma pergunta e ela não soube assim, saber exatamente por que as pessoas estavam perguntando por que a gordura animal ou vegetal. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você pode fazer esse questionamento pensando num aspecto de consumo e dependendo do horário que você está pensando no aspecto do consumo, você está pensando em consumir efetivamente a gordura animal ou vegetal ou você está pensando na preparação de uma refeição. Então vamos tentar, né? Vamos desvendar a gordura animal e a gordura vegetal para a gente poder assim compreender um pouco e fazer as nossas escolhas, como a gente sempre fala, que aqui o nosso papo é fazer escolhas conscientes. Então o que acontece? Efetivamente na composição dos lipídios, né, da fração lipídica que corresponde ao que nós conhecemos assim como a fração gordurosa do alimento, nós já conversamos aqui um pouco a respeito disso. Nós temos nessa fração, o que a gente tem? A gente tem os ácidos graxos, porque nós temos os triglicerídeos, e esses triglicerídeos eles são constituídos de ácidos graxos, e o que vai diferenciar uma gordura de outra vai corresponder aos tipos desses ácidos graxos. Então, desses ácidos graxos, nós temos os chamados ácidos graxos saturados, os ácidos graxos insaturados e os ácidos graxos trans. Quando você olha o rótulo de um alimento, você encontra ali essas informações. Você encontra a informação do ácido graxo saturado, do ácido graxo insaturado como monoinsaturado ou poliinsaturado. E alguns produtos também você encontra informação do ácidos graxos trans. Então, o que acontece? Efetivamente, você tem naturalmente a presença desses ácidos graxos, até assim, em alimentos naturalmente produzidos, você tem esses 4 ácidos graxos. E o que eles têm de diferente? Bom, os ácidos graxos chamados essenciais, que são aqueles ácidos graxos que a gente não produz no organismo, quem produz, a gente só recebe esses ácidos graxos pela alimentação. Esses ácidos graxos essenciais, eles são ácidos graxos insaturados. Aí você já tem que ter uma preocupação que a fonte de gordura que você vai usar, ela tem que ter, durante, né, a sua alimentação diária, você tem que pensar que você tem que ter esses ácidos graxos insaturados. Muito bem. Os ácidos graxos saturados, eles não são essenciais ao organismo, então o organismo ele tem como fazer a produção desses ácidos graxos. E aí você acaba tendo um comportamento metabólico diferente
na utilização desses diferentes tipos de ácidos graxos, saturados e insaturados. E esse comportamento metabólico faz, assim, faz com que você tenha que ter uma preocupação de ter uma boa relação da proporção dos ácidos graxos saturados e insaturados na sua refeição. Obviamente, considerando mais os ácidos graxos insaturados. Beleza. Édir, até aí você não está respondendo nada, você está dando uma aula, mas você não está respondendo. Calma que nós vamos chegar lá. Vocês vão ver que só estou situando vocês na história. Então, teoricamente, tanto os ácidos graxos saturados quanto os ácidos graxos insaturados, eles estão ali e fazem parte da alimentação e a gente necessita de ambos, sendo que nós já estamos cientes que os ácidos graxos essenciais, eles são ácidos graxos insaturados, então eles não são produzidos no organismo. Tranquilo. Aí vem os ácidos graxos trans. Os ácidos graxos trans, eles não são metabolicamente, digamos assim, favoráveis para o organismo, né, no aspecto metabólico, porque há uma inversão na sua estrutura molecular e isso não é aproveitado pelo organismo, digamos dessa forma, não é bem desse jeito, mas só para facilitar. E aí o que acontece? Você já descarta, você já percebe de cara que ter os ácidos graxos trans não é uma coisa tão legal. Mas a gente sabe que existe uma quantidade natural de ácidos graxos trans. Por exemplo, você tem ácidos graxos trans no próprio leite de vaca, há uma quantidade pequena natural. O grande problema é que esses ácidos graxos trans, eles também são produzidos nos processos que você, que ocorre com a utilização das gorduras. Como assim, Edna? Por exemplo, o óleo vegetal é um óleo rico em ácidos graxos insaturados. A transformação do óleo vegetal para a gordura, que faz com que ele saia daquela forma líquida e vai passar para uma forma sólida, esta transformação do óleo vegetal para a gordura, isso é feito por um processamento industrial, e nesse processamento industrial onde a gente reduz os ácidos graxos insaturados, só por aí a gente já sabe que a gente está reduzindo aqueles ácidos graxos essenciais, e a gente aumenta os ácidos graxos saturados. Neste processo a gente também pode ter a produção dos ácidos graxos trans. Então, nessa forma, você ter uma gordura processada é diferente da gordura natural no que diz respeito à proporção de ácidos graxos trans. Então, por aí você já tem como fazer uma escolha. Então, assim, você vai falar para mim, a gordura de porco é melhor do que a gordura vegetal? Depende do que você está buscando. No aspecto do ácidos graxos trans, no aspecto do processamento, a gordura animal, ela não é uma gordura processada porque ela já é natural. A gordura vegetal, ela é uma gordura processada e aí você está sujeito a essa produção do ácidos graxos trans. Então, isso já é algo para você ter de consciência para você optar pelo que você quer. Beleza. Também tem o outro lado, que a gordura animal, ela tem na sua constituição o colesterol, que é uma forma de gordura que não se encontra em produtos de origem vegetal. Você só encontra isso em produtos de origem animal. E a gente sabe que o colesterol, ele também pode levar a alguns problemas quando ele é consumido em excesso ou por algumas fragilidades do organismo. Então, nesse sentido, você pode ter assim, você vai falar, bom, mas aí a gordura vegetal pode ter ácidos graxos trans, mas não tem o colesterol. Bom, mas aí depende do que você está, como você está, como é o seu organismo, se você precisa de uma restrição de colesterol e tudo mais. Porque, por outro lado, se você é da linha vegana, você não pode consumir gordura de origem animal.
Aí você consome gordura de origem vegetal. Bom, mas a gordura de origem vegetal, para o preparo dos meus alimentos, eu não preciso necessariamente consumir a gordura, eu posso consumir o óleo. Mas dependendo da forma que eu vou preparar o alimento, eu também estou sujeito a ter a produção de compostos de degradação da gordura, que são compostos que também não fazem bem para o organismo. Bom, mas assim, Edna, a gente não come nada, né? Porque tudo é um problema. Não, calma. Aí que a gente diz, evite fazer, usar meios de preparo de alimentos onde você vai ter a chance de degradar esses produtos. Ou seja, se você está fazendo, no caso dos óleos, como a gente está falando, você evitar fritura, porque no processo de fritura, pela continuidade do calor, né, o calor contínuo por um bom tempo, ela acaba promovendo a degradação, e a gente já conversou aqui sobre isso. Então, o que acontece? Quando eu vou pensar no preparo de um alimento, aí eu posso escolher uma coisa ou outra, dependendo do que eu estou trabalhando, e pensar que a forma de preparo eu posso estar sujeito a produzir alguns produtos, então eu limito como eu vou preparar o meu alimento. E aí vem assim, bom, mas se eu quero comer efetivamente a gordura, ou o óleo, gordura animal ou vegetal, então nessa coisa de eu comer, dificilmente assim as pessoas têm o hábito de comer gordura, né? Pegar uma colher de óleo e comer, não é o hábito, mas todo mundo passa no pão alguma gordurinha. E aí vem a história de uma gordura vegetal ou animal, que aí nós temos a manteiga, a clássica gordura animal, e temos também as margarinas, as clássicas gorduras vegetais. Nesse sentido, vai o que a gente está conversando aqui. Depende do que você está buscando. Então, se você vai para uma linha vegana, não tem nem muito jeito, você pensa numa ideia dessa. Mas, ao mesmo tempo, você avalia o consumo diário disso, porque, assim, até os ácidos graxos trans, como a gente disse que eles existem, né, naturalmente, obviamente, de tudo na vida consumido de uma forma equilibrada não é um problema. Mas nós demos até uma opção aqui, lembra? A gente falou isso recentemente, da manteiga de azeite, que é uma opção onde você tem uma gordura vegetal produzida, porque vai estar lá congelada, mas você, na verdade, você não passa por um processamento que tenha a possibilidade da produção do ácidos graxos trans. Beleza? Bom, o que a gente pode dizer com isso? A gente pode dizer sempre que é importante a gente conhecer algumas coisas básicas a respeito dos alimentos para que a gente possa escolher o que a gente quer de uma maneira tranquila, de uma maneira prazerosa, respeitando as nossas limitações de saúde, se elas estão presentes, e entendendo por que nessas circunstâncias a gente tem que fazer certas limitações em relação à alimentação, ok? Então, novamente, desculpa aí pelo nosso atraso desse ajuste aqui desse novo canal do YouTube. Espero que amanhã seja mais tranquilo e vocês tenham a musiquinha inicial antes da gente começar a nossa live. Tendo alguma dúvida do que a gente conversou hoje ou de tudo que vocês escutam aí nos nossos vídeos, é só mandar aí uma mensagem pra gente, um chatzinho, um Gmail, no chat ou no Gmail, que a gente responde para vocês, tá bom? Então, concluindo a nossa live de hoje com a nossa frase clássica, sorria com seu coração, isso faz muito bem para você, faz muito bem para a sua saúde, faz muito bem para todos que estão ao seu redor, porque quando você sorri com o coração, você sente a energia sendo transformada ao seu redor de tal maneira que ela ultrapassa até essas redes sociais, porque eu estou recebendo uma boa energia de vocês e tenho certeza que vocês também aí do outro lado estão recebendo uma boa energia nossa aqui, tá bom? Então fiquem com Deus. Novamente a frase para fechar, sorria com seu coração, que isso faz muito bem para a sua saúde, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau!